Olá, vamos falar de ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. O que são ângulos consecutivos? É quando possuem o mesmo vértice e um lado em comum. Por exemplo, eu tenho aqui AOB, representando um ângulo aqui AOB, e pego o ângulo COB. Eu vou ter um lado em comum, eu vou estar repetindo um lado. E o ângulo adjacente acontece quando os ângulos são consecutivos, mas não possuem pontos internos em comum. Vamos lá, vamos exemplificar aqui os ângulos consecutivos e os adjacentes. Então, os ângulos consecutivos, eu sei que tem o mesmo vértice e tem que ter um lado em comum. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, AOB, coloco um chapéuzinho aqui no O para representar o vértice. Peguei aqui o AOB e vou pegar essa primeira parte aqui, AOC. Chapéuzinho. Então, AOB e AOC, eu estou repetindo esse lado, tem esse lado em comum. O próximo, vamos pegar agora AOB e COB. Veja bem, ó, AOB e COB tem esse lado aqui em comum. E agora, eu vou pegar COB e AOC. COB e AOC, eu tenho esse daqui em comum. Já os ângulos adjacentes, quer dizer que um estará ao lado do outro, mas não pode ter os pontos do outro. Como assim? Se eu tenho aqui um monte de Azinho e aqui um monte de Bzinho, então, eu vou representar AOC e COB como adjacentes, tá? Um ao lado do outro, mas os pontos daqui não estão aqui. Se eu pegasse, por exemplo, AOC e AOB, eu teria os números, esses pontos misturados no AOB. Então, não posso colocá-los. Eles estão ao lado, mas não tem pontos em comum internos. Agora, eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Quando vai ocorrer? É quando eu tenho dois ângulos que são opostos, com as semirretas cruzando aqui ao meio. Então, aqui tem um vértice, e eles são opostos por esse vértice. Ou seja, se aqui eu tenho o valor de A, aqui também será A. Se eu tenho o valor de B, aqui também será B. Agora, para a gente pensar em valores. Se eu coloco aqui que A vale 120 graus, então, esse A também vale 120 graus. E tem como a gente descobrir o valor de B, porque a soma da circunferência tem que ser igual a 360 graus. E aqui eu tenho A igual a 120 e aqui também a 120. Então, 120 mais 120 dá 240. Se eu subtrair pelos valores de A, eu vou ter que ângulo sobrando? 6 menos 4, 2, eu tenho 120 graus. Se eu tenho aqui 120 graus, para esses dois, são dois ângulos, então eu preciso dividi-lo por 2 e teria aqui o valor de 60 graus para cada lado. Aqui na imagem, com certeza que não é 60 graus, mas é um valor hipotético para a gente entender que a soma dessa circunferência aqui, ó, dos ângulos de uma circunferência dá 360 graus. Então, a gente pode ir somando ou fazendo divisão até descobrir os valores.